Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, nos fazendo sempre continuar crescendo e prosperando espiritualmente, no seu conhecimento, na sua graça poderosa e salvadora. Amados, hoje, sexta-feira, nós chegamos aqui ao nosso último dia da lição, nossa lição bíblica, e para concluirmos a lição desta semana, vamos aqui para as últimas duas perguntas para fecharmos o tema dessa semana. Só recapitulando rapidamente o que nós vimos ontem, na quinta-feira, vimos quando na pergunta 9, o povo em oração, né? Depois que reconheceu que Deus havia alargado, né, as fronteiras e ampliado lá a sua população, né, eles lamentaram, né, dizendo que Deus havia castigado eles, e no meio da aflição deles, eles oraram a Deus. Oraram no meio da aflição, né? Ele explica como foi aquela experiência. Ele comparou a uma mulher que estava dando à luz e estava se retorcendo de tanta dor. Assim, eles estavam gritando, né, a Deus, que Deus os ajudasse lá. Então, tudo aconteceu, eles passaram por essa experiência, porque Deus promoveu esse momento de dor e sofrimento, né, para que eles pudessem aprender com tudo isso, né, e se convertessem. Aí eles, né, é dito aqui que, apesar de todo esse esforço, esse sofrimento, eles não deram à luz a nada, não prosperaram, né? Dar à luz aqui nesse contexto seria prosperar. Como o Senhor disse para Adão e Eva, que eles deveriam crescer e multiplicar e encher a terra. Como eles não conseguiram gerar filhos, só Deus fez com que a nação crescesse, né? Crescesse não só em dimensões geográficas, né, mas em área, né, em terras, mas em quantidade de pessoas, né? Que, claro, isso aqui tem uma tipologia espiritual, como nós vimos ontem. E vimos também na 10ª pergunta que o Senhor fez o povo deles que sofreu prosperar, mas os ímpios que morreram, condenados, né, no juízo justo de Deus, esses nunca mais voltariam a viver. Os seus corpos não iriam ressuscitar, é o que diz aí no versículo 19, né? E nunca mais esses que foram mortos no mundo acordarão, não se levantarão, não cantarão mais de alegria, né? E aí o Senhor deixa bem claro que os justos, mas os justos, né, que foram resgatados pelo Senhor, esses sim acordariam cantando, né? Se levantariam da sepultura e sairiam vivos de lá. E hoje, na primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta da nossa lição, diz: o que o profeta Isaías recomenda ao povo de Deus fazer quando ele está na sua ira, ou seja, quando Deus está no momento de julgar o seu povo que está em pecado, está em rebeldia, fazendo coisa errada. Nesse momento, é o que ele chama de ira, né? Quando Deus está julgando, que a palavra aqui não era nem para usar ira, né? Essa linguagem é usada apenas para que o homem pecador entenda o tamanho do juízo de Deus, o quanto é perfeito, né? E o quanto o pecado é terrível diante de um Deus santo. Portanto, vamos aqui ao texto. Isaías 26:20 diz: meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. E o que significa esse termo aqui, essa mensagem? Claro que é uma mensagem tipológica, né? É uma mensagem assim que se parece uma parábola. Aqui é apenas um exemplo. O povo iria se esconder dentro da casa deles, se trancando,
e dentro da casa um Deus onipresente, não iriam vê-los? Claro que o texto aqui está com uma linguagem espiritual bem específica. O que significa se trancar dentro das suas casas? Lembre-se que Jesus fez uma orientação usando essa linguagem aqui lá no Sermão da Montanha, quando ele disse assim: e quando orardes, entra no teu quarto, tranca a porta que ficou atrás de ti. Ao passar, não esqueça de trancar a porta, se tranque dentro da sua casa. E ali você ora em secreto. Só você e Deus, mais ninguém. Entra no teu quarto em particular, fala com Deus em particular, e o teu Deus que te vê e te escuta em secreto, ele vai ouvir a tua oração, vai te responder, e a bênção que ele vai te dar se tornará pública. A busca é em secreto, mas a bênção é pública. Olha que coisa linda Jesus ensinou. Então, essa recomendação que o Senhor está dando aqui aos santos, que ele não está castigando, que ele não está matando, que ele não... Não. O sofrimento que Deus leva o seu povo ao deserto é para ensiná-lo. E nesse momento o Senhor não está irado contra o seu povo. Nesse momento ele está educando o seu povo, né? Justamente com o educando para salvar. Ele não está querendo machucar, não está querendo castigar, torturar, nem matar ninguém, não. Então, quando ele diz aqui, entra nas tuas casas e tranque as portas e escondam-se, fiquem em secreto, né, por algum tempo, até que a ira de Deus passe, o Senhor está dizendo, busquem uma relação íntima com Deus. É a única maneira de o pecador que está destinado ao julgamento e à condenação se livrar disso, porque o pecador que é réu, que não tem Cristo como advogado, que é culpado e continua sendo culpado e não quer deixar de ser culpado, ele é inimigo de Deus. Agora, quando ele vai para a presença de Deus, humilhado, confessando o pecado, reconhecendo quem é, com o coração desejoso, sincero e verdadeiro de querer fazer a vontade de Deus, de querer obedecer a Deus, ele passa de inimigo para amigo de Deus. E como amigo, ele começa agora a ter uma relação íntima com Deus. Porque amigos falam de tudo. Amigos não têm segredo. E Deus quer manter uma relação de amizade. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que Deus enviou Jesus Cristo ao nosso meio para iniciar o ministério da reconciliação. Jesus não veio aqui na Terra para incitar ou para criar o ministério da inimizade, não. É da reconciliação. Duas partes que estavam separadas, brigadas, que eram inimigos, agora vão ser amigas. Então, o que está sendo proposto aqui no livro de Isaías não é o povo se esconder dentro de uma casa, vai se esconder de Deus, não. Ninguém pode se esconder de Deus, não. Isso aqui tem essa mensagem implícita, espiritual. Só tem um remédio para o homem pecador que está afastado de Deus. Buscar a presença dele e buscar intimidade com ele. Intimidade significa santificar-se, se tornar filho de Deus, íntimo. Aí sim, não tem ira nenhuma contra uma pessoa dessa. Pelo contrário, o pai de amor, ele só vai dar amor ao seu filho. Ele não vai ter ira nenhuma contra o seu filho. O seu filho que ele educou, o seu filho que se tornou obediente, não tem ira contra essas pessoas. Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta aqui da nossa lição. A pergunta diz assim: quem é que virá e de onde virá? Na sua vinda, o que ele fará? Isaías 26, versículo 21, diz assim: porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra, por causa dos seus pecados. Pois a terra
não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Claro que também, esse verso também não poderia ser diferente, está cheio de metáfora, está cheio de linguagem em símbolos, em tipologias, para a gente traduzir isso aqui, né? Entender o que ele está querendo dizer. Só quem vai ser julgado e condenado é quem matou o outro e se foi uma morte enforcado, não vai, porque não derramou sangue. Só vai ser condenado quem matou alguém atirando e o projétil atravessou o corpo e derramou sangue, o sangue caiu no chão, e alguém ou com a espada atravessou o outro e atingiu a artéria e saiu sangue e caiu no chão. É assim? Não, claro que isso aqui não é literal, né? Morte é morte. Derramando sangue ou não, o sangue literal aparecendo ou não, é morte, né? Crimes de sangue aqui é muito abrangente. No sentido espiritual, por exemplo, alguém que deu um mau exemplo, pregou um Jesus que não existe, pregou um Deus maldoso e aquela pessoa se perdeu por causa do ensinamento errado. Um pai de família levou sua esposa e seus filhos para o inferno. Inferno não gosto dessa palavra, né? Para a morte eterna, porque ensinou coisa errada e viveu e deu mau exemplo. Esse cometeu o crime de sangue. Lembre-se que o texto diz que se você encontrar alguém que está errado e você não adverte ele do seu erro, e ele fica em pecado, você sabendo da verdade não orientou, o sangue dele é sobre você. Ora, você nem derramou o sangue dele, mas o sangue dele será cobrado de você. Ou seja, sangue no sentido de vida, a vida está no sangue, né? Então, todas as pessoas que se perderem no mundo se refere a esse crime de sangue, tá bom? Então, o Senhor vai cobrar da terra, ou seja, de todos os ímpios do planeta Terra, toda a maldade que levou todas aquelas pessoas à morte, né? A terra. E quando ele fala terra aqui, claro, né? Ele vem castigar os moradores da terra, né? Porque a terra não esconderá mais. Ou seja, não vai ter mais segredo. As pessoas que mataram, né? Os genocidas, os corruptos que fizeram tudo o crime perfeito, que ninguém encontrou prova, ali fez maldade escondida, líderes religiosos, quem quer que seja, que fizeram maldades e que morreram, né, como se fossem heróis, pais de igreja, não sei o que, mas fizeram tanta maldade, levaram tantas pessoas ao engano e à desgraça e à perdição, né? Pelo seu exemplo, pela sua pregação, esses aí, com certeza, como diz o texto aqui, olha, esses serão revelados, todos os pecados serão revelados. A terra não esconderá mais isso. Até a própria Escritura diz claramente que tudo o que está oculto, um dia Deus trará à luz. Tudo será revelado. Não haverá nenhum segredo de ninguém, em nenhuma época, que não seja revelado. Tudo Deus vai colocar às claras. Tudo. Para que, quanto mais ele coloca as coisas, desde Adão ou antes de Adão, claro, as claras, tudo o que aconteceu com perfeição, com descrição espiritual profunda, para a gente não vai entender uma descrição histórica. Vamos entender toda a história descrita com fidelidade, mas também com sentimentos, com precisão, com profundidade. É isso que Deus vai colocar, essa informação perfeita, precisa, pelo Espírito, né? Através do seu Espírito, no Espírito do homem. O Espírito de Deus testificando com o Espírito do homem. Então, não haverá esconderijo, não haverá coisas ocultas. O homem não tem como esconder aquilo que ficou só na sua mente. Deus julgará os pecados dos seres humanos que eles nunca falaram, que eles sentiram dentro da sua alma apenas. Não há como se esconder de Deus. Como disse Davi no Salmo 109, eu posso fugir do teu espírito? Do espírito. Então não tem como esconder a minha índole, o meu caráter. Se o caráter é mau, eu posso até esconder de outra pessoa. Eu posso ver uma vida toda como um líder religioso bonzinho, né? Que a mídia diz que eu sou um estadista, um homem,
né, que merece aplausos, que ganha o prêmio Nobel. A mídia pode dizer isso. Mas quando Deus desmascarar a maldade do coração, né, pode ser que não era aquilo que os seres humanos só vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, meus amados, o que o texto está dizendo com muita clareza aqui é que quando Deus, no dia D, quando Deus se apresentar nas nuvens dos céus, o Pai, e Cristo vindo à sua direita, à direita do Todo-Poderoso, esse Deus aqui, o Pai, né? Quando ele se manifestar no dia D, que vem trazer o seu Filho, lançando glória sobre o seu Filho, para que a terra conheça aquele que ele enviou e aquele que ele glorificou, não é? Quando chegar naquele dia, aí não haverá mais coisas ocultas. Todos os ímpios serão julgados e condenados, principalmente todo aquele que tem a ver com derramamento de sangue, ou todo aquele que tem a ver com morte. Quem viveu no ministério da morte, quem viveu colaborando, corroborando, cooperando com o ministério da morte, pregando mentira, vivendo mentira, dando mau testemunho, fazendo coisas erradas, praticando a injustiça, a desonestidade, a mentira, a falsidade, tudo isso é o ministério aí do crime de derramamento de sangue aqui, ó. O Senhor vai julgar, né? Por isso que o texto é muito claro, o final desse texto, né? Ele diz bem claro de onde virá o Senhor. Ele vem de sua morada. E quando diz a sua morada no céu, não é que Deus queira dizer que o céu é um lugar melhor do que aqui na terra. Que o céu é santo e que aqui a terra, o chão firme, é do diabo, não presta, é amaldiçoado. Não, não é isso. Essa é também uma figura de linguagem para dizer que Deus está sobre nós, está acima de nós. Ele é maioral, está acima, maior, né? É uma tipologia, é uma figura de linguagem para que nós entendamos que Deus é superior a tudo. Quando fala que a sua habitação nos céus, quer dizer isso, né? Senão a Bíblia não diria que Deus iria transportar no final do tempo de tudo, quando ele estabeleceu seu reino eterno aqui na terra, ele transferirá o seu trono de glória para a terra e morará com os homens na terra. Ele viverá com os homens, morará, como diz Apocalipse, com muita clareza, né? E ele estará com os homens, viverá com os homens. Que coisa linda, né? Então, quando diz que ele desce do céu, porque ele vem com toda a autoridade para julgar os que estão debaixo. É uma figura de linguagem, inclusive, quando a Bíblia usa dizendo que Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. É também um símbolo, porque Cristo está acima. Quem está embaixo dos seus pés está sob o seu comando. Todas as coisas estiverem sujeitas debaixo dos seus pés, né? Uma figura de linguagem que Paulo usa lá em, por exemplo, 1 Coríntios 15, versículo 27 ao 30, ele vai citar isso, né? Então essa é a figura de linguagem. Deus vem dos céus porque ele é o maioral, está lá em cima, tal, né? E ele vem com a superioridade e com poder para julgar. E vai trazer o castigo para os moradores da terra devido aos seus pecados. Não é devido à sua vida de justiça, é devido ao pecado, devido à maldade. Isso aí é a revelação que Isaías traz sobre o julgamento de Deus aos ímpios da terra que rejeitaram a graça de Deus. Já os justos, apesar de sofrerem dores de parto como uma mulher que está para dar à luz, mas se converteram, se arrependeram, entraram nos seus quartos, se humilharam, buscaram a Deus, buscaram intimidade com Deus, se santificaram e receberão a absolvição pela mediação de Cristo e a salvação pela graça maravilhosa de Deus.